Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão, da semana 10 a 16 de abril. Teremos algumas partes de nossa reunião. Espero que possa ser de ajuda para você. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos fazer inicialmente a leitura do texto, que aparece em nossa apostila, que é o livro de 2 Crônicas, o capítulo 9, o versículo 19, que diz assim: E nos 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Então a pergunta é: qual pode ser o significado dos 12 leões nos degraus que iam até o trono de Salomão? Então a gente pode encontrar a resposta lá no livro Perspicaz, volume 2. Então nós podemos resumir da seguinte maneira: parece que os 12 leões correspondiam às 12 tribos de Israel, o que possivelmente simbolizava sua sujeição e apoio ao governante que ocupava o trono. Então, essa é a resposta para a pergunta da apostila. Então, agora vamos fazer a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, nós podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 8, e o versículo é o 11, que diz assim: E Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que havia construído para ela, pois disse: Embora ela seja minha esposa, não deve morar na casa de Davi, o rei de Israel, pois os lugares aonde a arca de Jeová esteve são sagrados. Então, esse versículo nos mostra o início, da queda de Salomão. Salomão sabia que estava desobedecendo a Deus, mas permitiu-se deixar levar pelo erro. Lição para nós: todo erro, antes de ser cometido, é acusado em nossa mente, dá um sinal, dá um alerta. Então, cabe a nós, servos de Deus, rejeitar de imediato, pois se deixarmos os alertas de lado, podemos acabar como Salomão, vendo o erro, mas minimizando ou não querendo aceitar que está cometendo um erro. E continuar nele pode ser a perca da provação de Jeová. Ainda no capítulo 8, podemos fazer a leitura do versículo 14, somente a parte A, que diz assim: Além disso, de acordo com as instruções de Davi, seu pai. Então, sabemos que Salomão, ele foi bem-sucedido em tudo que fez. Mas perceberam o segredo? Além, é claro, de obedecer à ordem e às orientações de Jeová, ele seguiu as instruções deixadas por Davi, seu pai. Lição: filhos, vocês são obedientes aos seus pais? Se forem, parabéns. Continue assim, pois é um mandamento de Deus. Somente sendo obediente a seus pais é que vocês poderão ser bem-sucedidos na vida, assim como Salomão foi enquanto fez a vontade de Jeová e foi obediente a ele. Agora, no capítulo 9, nós podemos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, por isso foi a Jerusalém para pôr Salomão à prova com perguntas difíceis. Ela foi acompanhada de uma comitiva impressionante,
com camelos, carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo que tinha no coração. Então a rainha de Sabá, quando ouviu a fama de Salomão, ela foi até ele. Mas notaram o que ela fez. O versículo falou que ela fez perguntas difíceis. Somente assim ela conseguiu perceber realmente a sua sabedoria. Lição para nós? Às vezes nós somos questionados com perguntas difíceis. Então, quando isso acontecer, não é hora de ficar chateado, talvez por ter recebido uma pergunta difícil, mas é hora de mostrar a sabedoria de Deus em suas respostas. Então, se você é uma testemunha de Jeová, estude bastante a palavra de Deus e mostre em suas respostas a sabedoria de Jeová, ou o quanto você conhece a respeito de Deus e também da organização. Ainda no capítulo 9, vamos fazer a leitura do versículo 7, que diz assim: Felizes são os homens e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Então a rainha de Sabá, embora ela não fosse seguidora de Deus, ela reconheceu que quem estava ali na presença de Salomão, ouvindo a sua sabedoria proveniente de Deus, eram pessoas felizes. Lição para nós: você sente felicidade quando está na casa de Deus? Você sente gratidão quando está numa assembleia, num congresso? Meus irmãos, devemos ser gratos por ter a oportunidade de estar na presença de Deus, de ouvir e aprender sobre a sabedoria de Jeová. Se fizermos assim, podemos ter certeza também que seremos pessoas felizes. Ainda no capítulo 9, podemos fazer a leitura do versículo 8, que diz assim: Que Jeová, seu Deus, seja louvado aquele que se agradou do Senhor, pondo-o no seu trono como rei em nome de Jeová, seu Deus, visto que o seu Deus ama Israel e quer que esse povo permaneça para sempre. Ele designou o Senhor como rei sobre Israel, para governar com justiça e retidão. A rainha de Sabá, ela reconheceu que tudo aquilo que Salomão demonstrava ser provinha de Deus e o louvou. Lição para nós: tudo o que conseguimos fazer na vida como cristão, alcançando os nossos objetivos, só é possível com as bênçãos de Jeová. Então, sempre seja grato e agradeça a Deus por tudo que acontece em sua vida, para que assim você também possa ser de espelho para que outras pessoas percebam que, se fizer também a vontade de Jeová, elas terão a oportunidade de ser pessoas sábias e hoje ter uma oportunidade de uma esperança de vida eterna. Vídeo iniciando, fazendo a primeira conversa. Então, na nossa apostila, diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E após a demonstração, nós vamos fazer análise da lição número 2. Então, a publicadora ela se chama Maria e a moradora se chama Marta. Então, podemos iniciar assim. Maria diz: Bom dia, tudo bem? Me chamo Maria e hoje estamos conversando com nossos vizinhos e amigos a respeito de... Então, quando você falar o de,
Marta, ela já corta. Olha, bom dia, bom dia. Eu me chamo Marta, mas não estou interessada em ouvir o que vocês têm para falar sobre Jeová, tá bom? Tenha um bom dia e fique com Deus. Então Maria, ela diz exatamente assim: bem, na verdade, hoje nós iríamos falar sobre Jesus. Então Marta diz: bem, se for falar sobre Jesus, eu posso lhe dar um pouco de atenção. Então Maria continua: muito obrigado. Para mim é um prazer falar com você. E hoje nós estamos fazendo uma pergunta a respeito de Jesus. E eu gostaria muito de obter a sua resposta. Para você, quem é Jesus? Então Marta ela diz: para mim, Jesus é Deus. Então Maria continua: obrigado por sua resposta. Vamos ver a resposta na palavra de Deus? Acompanhe comigo, por favor, o livro de Mateus 16:16. Então, após a leitura, você diz assim: notou? A Bíblia, ela deixa claro que Jesus, embora seja um Deus, mas ele é filho do Deus Pai, que chamamos Jeová. Entendeu? Então Marta diz: entendi. Na verdade, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca visto o texto na Bíblia. Então Maria continua: que bom que você entendeu. E como vimos na semana, né, que se passou, muitas pessoas celebraram a morte de Cristo. Mas por que Jesus ele teve que morrer? Na minha próxima visita, eu gostaria de lhe responder a essa pergunta. Então aqui a gente pode finalizar e você pode também finalizar da maneira como você achar melhor. Então a lição 2 na nossa brochura Melhore é fale de coração. Então o que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Como pode ser feito isso? Ore e se prepare bem, fale de coração e olhe para as pessoas. Então, como é somente você e uma pessoa, né, sentada ou em pé, você vai olhar diretamente para ela e falar de coração. Na verdade, falar de coração é você ser natural e estar convencida de que aquilo que você está falando é a verdade. E ore e se prepare bem. Então tenha certeza que se você orar, se concentrar naquilo que você quer dizer, se preparar, você vai se sair também muito bem nessa lição. Assim como as duas irmãs saíram aqui nessa demonstração, certo? Então vamos dar continuidade agora e vamos fazer o estudo bíblico. Então na nossa brochura, a fonte de matéria é a brochura, né? Na lição 9, seja feliz para sempre, e o ponto 6. Então vamos iniciar da seguinte maneira. Maria, ela inicia: excelente, Marta, bem explicado. Fico feliz que você entendeu. Vamos agora passar para o ponto 6. A oração é um presente de Deus. Vamos iniciar vendo um vídeo com o tema: as orações nos ajudam a lidar com problemas. Veremos como a oração pode nos dar força, principalmente em momentos difíceis. Então, finge, né, que viu o vídeo e depois você diz: que vídeo realmente emocionante. Você conseguiu perceber o que ajudou a mãe e o filho a ter paz, mesmo numa situação delicada? Então, Marta, ela diz: bem, o vídeo realmente é muito encorajador. E percebemos que somente após a oração é que eles conseguiram ter certa tranquilidade para resolver e aceitar também a situação.
Então Maria diz: muito bem. A Bíblia, ô Marta, ela diz que a oração pode nos ajudar a encontrar verdadeira paz mental. Vamos ver o que diz o livro de Filipenses, o capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. Então, você faz a leitura ou a estudante faz a leitura e depois continua assim. Com base nesse texto, a pergunta é verdade que a oração nem sempre vai fazer seus problemas sumirem, mas por que mesmo assim ela vai ser de ajuda? Então Marta diz: bem, o que mostrou no texto é que teremos paz e que Jeová guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Então, Maria continua: exatamente. E sobre que coisas você gostaria de orar? Então Marta diz: olha, nesse momento eu oraria pelas famílias que estão perdendo seus filhos nas escolas. Que Jeová possa confortar o coração dessas pessoas. Então Maria diz: muito bem, é um excelente pedido. Com certeza Deus ouvirá a sua oração. Toda vez, Marta, que oramos a Deus em nosso benefício ou de outra pessoa, com um coração puro e sincero, podemos ter certeza que Jeová dará atenção. E sempre no final de sua oração, ou talvez a oração de quem você esteja ouvindo, você será necessário que você fale a palavra amém ou assim seja, pois a palavra usada no final de uma oração serve para que você concorde com aquilo que está sendo dito. Então, se você acha que a oração ela fez sentido, está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, devemos falar o amém. Então, aqui eu finalizo, mas é claro que você pode finalizar esse estudo bíblico da maneira que você achar melhor. Então, vamos agora fazer a análise da lição 19, que é toque o coração das pessoas. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então, o que você precisa fazer? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas, ajude as pessoas a ter a motivação correta e deixe que Jeová seja o foco. Então, conseguimos perceber que Maria, ela deu bastante atenção à necessidade de oração. Então, ela mostrou para Marta a importância da oração, o que ela podia pedir em oração e o que ela deveria falar no final da oração. Então, ela mostrou que, ao fazer isso, nós estamos de acordo com aquilo que está sendo dito, que quando nós fazemos oração com o coração sincero, Jeová, ele responde, ele dá atenção. Então, por falar dessa maneira, por se preparar desse jeito, podemos ter certeza que Maria, ela foi muito bem na sua designação. E eu tenho certeza, é claro, que você se preparar, você também se sairá muito bem em sua designação. Então, a pergunta do ponto 1. Quais são algumas vantagens de ser solteiro? Então, a resposta: os cristãos solteiros, eles não têm que se preocupar com as necessidades de um marido ou de uma esposa. Eles têm mais liberdade, eles podem aproveitar o tempo para fazer mais no ministério, viajar e pregar as boas novas. E tem mais tempo ainda para se aproximar de Jeová. Pergunta do ponto 2. Quais são algumas vantagens de estar casado legalmente? Então a resposta: quando o homem e uma mulher se casam legalmente, eles assumem um compromisso de amar, respeitar e cuidar um do outro. Isso dá uma segurança para os que vivem juntos e também tem um ambiente seguro para criar os filhos.
Pergunta do ponto 3. Qual é o ponto de vista de Jeová sobre o casamento? Então, a resposta: Jeová, ele quer que o marido e a esposa se amem e fiquem juntos enquanto estiverem vivos. A separação só é permitida se houver adultério. Jeová, ele também não aprova a poligamia. Ele não permite que cristãos tenham mais de um marido ou mais de uma esposa. Aprenda mais. Veja como solteiros e casados podem ser felizes e fazer Jeová feliz. Ponto 4. Como os solteiros podem usar bem a sua vida. Para Jesus, ser solteiro era uma coisa boa. Então vamos ler Mateus 4, 23 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Ele percorreu então a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidade do povo. Então a pergunta: como Jesus usou a liberdade que tinha como solteiro para servir a seu pai e ajudar outros? Então, de acordo com o texto, ele tinha tempo para percorrer, viajar em cidade, pregando as boas novas, curando o povo de suas enfermidades. Então, pelo fato de Jesus ser solteiro, ele tinha tempo para se dedicar na obra de Jeová. Dando continuidade, os cristãos solteiros podem fazer a mesma coisa que Jesus fez. Então vamos assistir o vídeo com o tema Solteiros Fiéis e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então a pergunta: de que maneiras um cristão pode usar a liberdade que tem como solteiro para ter uma vida significativa no serviço de Jeová? Bem, percebemos no vídeo que os irmãos, eles só conseguem se manter solteiros e ter uma vida significativa porque têm o objetivo de servir melhor a Jeová. Então isso faz com que eles fiquem concentrados e não fiquem pensando talvez naquilo que eles estão deixando para trás, que é o estado de casado. Então, se você tem como objetivo ficar solteiro, se concentre também em fazer mais para Jeová, para que assim você possa ter uma vida significativa. Ponto 5. Escolha bem com quem vai se casar. Escolher alguém para se casar é uma das decisões mais importantes da vida. Então vamos ler Mateus 19, 4 ao 6 e o 9, depois conversar sobre o ponto a seguir. O texto diz: Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. E o versículo 9: Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Então a pergunta: por que um cristão não deve se apressar para casar? Então, de acordo com o texto, por Jeová, ele fez o casamento para que fosse duradouro. E quando os dois se casam, eles se tornem uma só carne e, sobre o mesmo jugo, não deve se separar. E de acordo com o versículo 9, a separação ela só é permitida e autorizada por Deus se houver adultério por causa de imoralidade sexual. Continuando, a Bíblia pode ajudar você a saber que qualidades procurar no marido ou numa esposa. Mas o mais importante é que ele ou ela ame a Jeová. Então vamos fazer a leitura de dois textos, 1 Coríntios 7,39 e 2 Coríntios 6,14. O primeiro diz assim: A esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que ele estiver vivo, mas, se o seu marido adormecer na morte, ela estará livre para se casar com quem quiser somente no Senhor. E o 6,14:
não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Então a primeira pergunta: por que devemos nos casar com alguém que também serve a Jeová? Então a resposta: porque provavelmente os dois terão a mesma mentalidade, terão o mesmo objetivo, e por mais que o casamento, independente que seja cristão ou não, há dificuldade. Claro que quando você se casa com uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você, com certeza vai ser mais fácil lidar com as adversidades que um casamento pode ter. Então, casar no Senhor, embora também não seja fácil, mas com certeza é melhor do que não fosse cristão. A segunda pergunta: como você acha que Jeová se sentiria se nós nos casássemos com alguém que não ama a Ele? Então, de acordo com 2 Coríntios 6,14, Jeová provavelmente ficaria triste, chateado, de acordo com a sua personalidade, pois o versículo fala que nós não devemos casar ou nos pôr em julgo desigual com descrente, ou casar com uma pessoa que tem uma religiosidade diferente da nossa, que pensa diferente, pois provavelmente no casamento haverá mais tribulação. Ponto 6. Tenha o ponto de vista de Jeová sobre o casamento. No passado, alguns homens do povo de Deus se divorciavam da esposa por motivos egoístas. Então vamos ler Malaquias 2, 13, 14 e 16 e depois fazer a pergunta. O texto diz: E vocês fazem outra coisa que deixa o altar de Jeová coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que ele não dá mais atenção à sua oferta, nem olha com favor para nada que vem das suas mãos. E vocês dizem: por que razão? Porque Jeová é testemunha entre você e a esposa da sua juventude, com quem você foi traiçoeiro, embora ela fosse sua companheira e sua esposa por meio de um pacto. Então a pergunta: por que Jeová odeia um divórcio que não tem base bíblica? Bem, de acordo com o texto, a gente consegue ver os sentimentos de Jeová quando um homem ou uma mulher é traiçoeiro para com seu cônjuge. Então Jeová, ele fica coberto de lágrimas, choro e de suspiro. E ele não dá mais atenção à oferta ou da esposa ou do esposo, que pode ser suas orações, o seu ministério. Então precisamos ser honestos, né, com nossos cônjuges, para que assim possamos deixar Jeová feliz, nossa família feliz e também os filhos. Vamos assistir o próximo vídeo, O Casamento é para Sempre, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: se você é casado com alguém que não serve a Jeová, o que você pode fazer para ter um casamento feliz? Então, de acordo com o vídeo, a resposta é continuar casada com seu marido ou casada com sua esposa, independente se ela se tornará uma testemunha de Jeová ou não, pois o casamento é um arranjo de Jeová. Então, se você se casou com uma pessoa e depois conheceu a verdade, você deve simplesmente continuar casada. É claro, dentro de um relacionamento pacífico. Se você continuar assim mostrando amor pelo seu marido, o marido pela esposa, tenha certeza que provavelmente no futuro, dependendo das suas reações, da sua atitude, pode ser que ele também se torne uma testemunha de Jeová. Assim como acontece com muitas pessoas que eu conheço, que você conhece, que antes era opositor, que não queria entender da palavra de Deus e que hoje é uma pessoa batizada e fiel. Então, se você mostrar carinho e atenção para o seu cônjuge, tenha certeza que você estará agradando a Jeová. Ponto 7. Coloque em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Uma pessoa talvez tenha que fazer grande esforço para colocar em prática os conselhos de Jeová sobre o casamento. Mas Jeová abençoa os que fazem isso. Então vamos ver o vídeo. Coloque em prática o que Jeová diz sobre o casamento.
Então, eu acabei de ver o vídeo, então vamos fazer a leitura de Hebreus 13:4, que diz: O casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Então, a pergunta: na sua opinião, é possível colocar em prática o que Jeová diz sobre o casamento? Por quê? Bem, vimos no vídeo 3 famílias, né, com circunstâncias difíceis, mas que conseguiram colocar em prática o que Jeová diz sobre o casamento. Uma esposa saiu da poligamia, o outro teve que se casar, né? E o último, para que pudesse trabalhar no serviço de campo, servir melhor a Jeová, teve que legalizar o seu casamento. Então, independente da situação econômica, conseguimos sim colocar em prática aquilo que Jeová diz, pois sempre será para o nosso benefício. Na maioria dos países, o governo exige que as pessoas registrem quando se casam ou quando se divorciam. Jeová espera que os cristãos obedeçam a essas leis. Vamos fazer a leitura de Tito 3:1 e depois fazer a pergunta que se segue. O texto diz: Continue a lembrar-lhes que estejam sujeitos e sejam obedientes a governos e autoridades, que estejam prontos para toda boa obra. Então a pergunta: se você é casado, tem certeza de que o seu casamento está registrado e é reconhecido por lei? Então, analise esse fato, né? Eu tenho certeza, se você é casado, você sabe que está registrado. Mas se você ainda não é casado e quer servir a Jeová, tem que fazer isso o mais rápido possível. E se alguém perguntar: para que casar? Não dá só para viver junto? Como você responderia? Então, nós podemos responder que isso é algo contrário ao que a Bíblia ensina, né? Para uma pessoa estar junta, ela precisa ser casada, pois se isso não estiver acontecendo, ela está fornicando. Então, precisamos levar muito a sério essa questão. Resumo: a vida de casado e de solteiro são presentes de Deus. Solteiros e casados podem ter alegria e satisfação na vida se viverem de acordo com a vontade de Jeová. Revisão: como o solteiro pode usar bem a sua vida? Então percebemos no estudo que o solteiro ele só vai conseguir ser bem-sucedido na vida se direcionar os seus objetivos para fazer a vontade de Jeová. Porque assim ele estará focado em coisas que podem fazer para Deus e não ficam pensando no estado de casado. Isso pode deixar eles tristes também. Então, focalize a sua vida no serviço de Jeová e com certeza você se sairá muito bem. A segunda pergunta: por que a Bíblia diz para se casar apenas com quem serve a Jeová? Bem, porque isso vai fazer com que os dois possam ter uma vida significativa, pois terão o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, mesmo que tenha alguma dificuldade no casamento, será menos do que talvez com uma pessoa que não seja um cristã com a mesma mentalidade. Então, isso vai evitar muitas situações difíceis. Então, se puder, case sempre no Senhor, pois essa também é uma ordem bíblica. A última pergunta: qual é o único motivo que a Bíblia dá para o divórcio? Então, essa resposta é fácil, né? Adultério. Então, é claro, né? Às vezes é a circunstância que a pessoa precisa se separar sem ter tido o adultério. Mas, se você for cristão e isso acontecer, infelizmente, se você se casar de novo, você está numa situação difícil, porque a Bíblia também ela não aceita essa segunda opção. Você pode separar? Sim, com certeza, mas tem que se manter solteiro. Pois quem se casa de novo, sem ter tido o adultério, ela está cometendo adultério com o seu próximo. Então, se você se casar, mantenha o seu casamento até o fim de sua vida, para que assim você possa estar fazendo a vontade de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que possa ter ajudado vocês a se preparar melhor para a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.